chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Se a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para eles, montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares me atravessam e levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Não me impedir de caminhar. Declara ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Graças a Deus. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa e a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, está aqui comigo, pastora Neuza, a paz do Senhor, pastora Neuza. Senhor Pastor Carlos, a paz do Senhor para todos os queridos amados que estão aí do outro lado, né, nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mais uma semana nós vencemos, né? Na graça do Senhor Jesus Cristo, Deus nos deu força. Estamos aqui mais uma quarta-feira para levar uma palavra até o seu Glória a coração, Deus. queridos, em nome de Jesus. Fica aí ligadinho conosco. Amados, eu convido você a compartilhar essa live, apertar esse coraçãozinho aí, né, que vai estar nos ajudando a divulgar, a evangelizar, a fazer com que essa live ela alcance um número maior de pessoas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode deixar aí também o seu pedido de oração, a pastora Neuza vai estar aqui vendo já já, e nós vamos poder estar orando pela sua vida, orando pela sua casa, a sua família. Hoje, quarta-feira, amanhã é quinta-feira, nós temos um grande culto, e por falar em culto, eu quero te convidar para participar da campanha, que o tema é justamente isso, fé.
Amém? O justo viverá pela fé. Eu quero convidar você a partir de amanhã, amém? A partir das 20 horas, nós temos um grande culto na nossa igreja ali na rua Martins Silvério do Nascimento, número 245. Você é o nosso convidado especial. Talvez você queira levar alguém da sua família, convide alguém. Vamos estar ali juntos, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Então quero aqui desde já deixar esse convite, pastora, estar lá amanhã à noite, uma serva do Senhor, uma cooperadora, e esse mês de junho está na responsabilidade das irmãs aí. Verdade, pastor. Quinta-feira passada, né, a cooperadora irmã Cecília trouxe uma palavra Glória a tremenda, né, da parte de Deus aos nossos corações, e não vai ser diferente, né, no dia de amanhã não vai ser diferente. Terá uma outra irmã pregando a palavra do Senhor, trazendo uma palavra gloriosa aos nossos corações. E como o pastor disse, esse mês de julho está na nossa responsabilidade, né, as irmãs. O mês que vem a gente vai estar aí colocando os homens, né, os varão, para estar pregando sobre esse tema, o justo viverá pela fé. É um tema muito sugestivo, tem muitas coisas boas que a gente pode tirar, muita palavra edificante e de correção também para as nossas vidas. Então você é o nosso convidado especial, estaremos ali para te receber com o maior carinho. Não vamos poder te dar um abraço, mas vamos te receber com o maior carinho, querido, em nome de Jesus. E é um tema com um leque muito grande, né? A gente vai ter muita coisa para falar aí durante esses 2 meses. E eu convido você. Por quê, pastor? Porque no momento que nós estamos vivendo hoje, há muitas pessoas com a fé abatida, muitas pessoas diante de problemas, dificuldades. Nós convidamos você, né? A promessa que eu te faço é que Deus vai aumentar a sua fé, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que busca, acha, aquele que bate, se abre. Então você precisa sair, de repente, da sua zona de conforto, do seu comodismo, e ir em busca para que a sua fé seja aumentada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos muitas coisas, né? Muitos burburinhos, e isso acaba que a nossa fé seja abatida, a nossa fé venha muitas das vezes ser fraquejada, mas quando nós nos voltamos à palavra, pode ter certeza, a sua fé vai ser aumentada no nome do Senhor. Por isso que quando nós abrimos a Bíblia, nós nos alegramos, porque nós estamos falando de exemplos de fé. Tudo que vai ser pregado, falado, são exemplos de fé, para que a nossa fé cada dia mais se aumente, pastor. Verdade, pastor. Quem está aí com a gente? Tá Nós já vamos orar. Está aí ligadinho conosco a Jéssica, a irmã Maria Cavalcante e o irmão Glória a Zé. Deus. Nosso abraço aí para eles. A Rita, minha irmã ali de Piporã, está também ligadinha conosco. A Antônia, minha cunhada, né, ali de Londrina, também está aí ligadinha conosco. Que Deus abençoe, dá um abraço para ela, para o meu irmão Lázaro, em nome de Jesus. A Gil também está ligadinha conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que ele tomou a vacina já, né? Glória a Deus. O irmão Almiro está aí ligadinho, que Deus abençoe ele, a irmã Paula, o irmão Silvio Palácio, a irmã Valquíria, que Deus abençoe grandemente a vida deles, em nome de Jesus. Amados, vamos fazer uma oração, vamos aqui orar ao Senhor, pedir mais uma vez a graça, a direção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos ao Senhor por mais um dia, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai, e queremos que neste momento o Senhor possa, meu Pai, estar alcançando todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que essa live, Senhor, alcançará no nome de Jesus. Que o Senhor venha visitar a vida, a família, a casa, Senhor, pessoas que neste momento, Senhor, estão em conflitos, estão em desafios, ó Pai, que somente o Senhor pode fortalecer nesta hora. Pai querido, aumenta a fé, aumenta a esperança, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E todos aqueles que estão precisando de oração neste momento, nós não sabemos as causas, nós não sabemos os problemas, mas o Senhor é conhecedor, ó Pai. Quebra, meu Deus, o laço, corta a lança, meu Deus, e dá vitória aos teus filhos nessa noite. É o que nós oramos, declaramos o nome do Senhor, a tua bênção, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar de um tema muito conhecido, já bastante pregado, mas que, como eu acabo de dizer, né, a gente, cada vez que você abre a Bíblia, ela se renova, né, a cada manhã, e cada vez que você abre, Deus tem uma mensagem diferente, uma mensagem que fala comigo, que fala com você. E hoje eu quero falar com o tema da mensagem, é com Jesus na tempestade. Eu não sei qual tempestade você está enfrentando. Primeira coisa que eu digo para você é que tempestade, ela não chega repentinamente, ela dá avisos.
você escuta os trovões, você escuta os barulhos, né? O vento ele assopra. Então, ninguém pode dizer que foi pego de surpresa numa tempestade. A tempestade ela dá os seus anúncios, né? Quando ela chega. Então, nós precisamos estar atento a isso. E quando a Bíblia nos fala aqui, eu quero ler com você o Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o verso de número 35, que diz assim, ó, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já não estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, diz a palavra do Senhor. O versículo 40, para fechar aqui, diz assim, então lhes disse Jesus, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Algumas traduções chegam a traduzir homens de pouca fé. Mas eu quero chamar a sua atenção que eles estavam dentro do cotidiano, da correria. Você observa que os discípulos tinham um cotidiano com Jesus todo dia, Jesus cumpriu o seu ministério, a sua missão de evangelizar, né, de levar a palavra do reino, e os discípulos sempre estavam por detrás, auxiliando, correndo, atendendo, vendo, contemplando as maravilhas do Senhor. Só que agora a Bíblia diz que não era, havia uma mudança de local. Então eles tinham que entrar no barco, atravessar o mar da Galileia, e agora a Bíblia diz que a multidão não se desgrudava do Senhor. A multidão sempre estava atrás. Você observa que eles entram no barco, mas a tempestade não pega só o barco deles, a tempestade pega os barcos que vêm atrás. Então, a atitude que é tomada daquele que está à frente, ela pode fazer com que aqueles que estão atrás sofram menos. Você observa que quando Jesus, né, vem a tempestade, os discípulos ficam todos atemorados ali, né, atemorizados, melhor dizendo, a Bíblia diz que eles olham para Jesus, Jesus está dormindo na popa do barco. E o interessante é que quando eles tomaram essa decisão, eles já colocaram Jesus no barco. Eles não acharam por bem atravessar o mar da Galileia sem levar Jesus. Então Jesus vai junto com eles e no meio dessa travessia vem a tempestade. O vento, a Bíblia diz, as ondas batem contra a embarcação enche de água, né? E aí a Bíblia diz que os discípulos tomam essa atitude de despertar Jesus, de acordar Jesus. E Jesus acorda, acalma o mar, aquieta-te vento, acalma-te mar, e depois olha para os seus discípulos. E é uma mensagem simples, porém de uma profundidade muito grande. Porque a primeira coisa que eu aprendo aqui é que você nunca deve sair para uma mudança, para mudar de posição, mudar de região, mudar de local sem colocar Jesus na sua vida. Há muitas pessoas que elas fazem mudança, pastor, elas mudam de emprego, elas mudam de cidades, né, elas mudam até de casa, mas sempre sem uma direção de Deus. E o que me chama a atenção é que quando as tempestades surgem, a importância do segredo de tudo isso é a gente entender que Jesus tem que estar junto conosco. Se o Senhor mandou eu mudar dessa casa, se o Senhor mandou eu mudar dessa cidade, aconteça o que acontecer lá, o Senhor vai estar lá comigo, aleluia. Se o Senhor me tirou desse trabalho, vai me colocar em outro trabalho, o vento que pode surgir lá, porque pode surgir, o Senhor vai me dar vitória naquele vento. Mas o problema das pessoas é que elas mudam de posição, mudam de localização, e depois que o vento surge, que as tempestades aparecem, é que elas vão lembrar de Jesus. Entendeu? Aí que elas vão querer encontrar Jesus. E o Senhor não abandona ninguém, né? O Senhor estava ali, presente. O importante é você carregar o Senhor. Então, pastor, a gente observa que muitas pessoas, às vezes, né, enfrentam tempestades sem Jesus no barco. É atitude não pensada, né, pastor? Aleluia. A gente vê muito isso. Atitude não pensada, né? Eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer, e não importa se eu vou sei ter danos, se o Senhor está no barco ou não, né? E uma das coisas que as pessoas usam muito, né, principalmente hoje em dia, eu vou fazer isso porque Deus mandou. Mas será que realmente Deus mandou? Ou será que é a vontade da pessoa de fazer aquilo? Eu vou trocar de tal coisa porque o Senhor mandou. Eu vou até mesmo de igreja, né?
e em tudo, num tudo, serviço. Ah, eu vou porque Deus mandou, mas às vezes está indo e Jesus nem está indo naquele barco, né? Então esse é o perigo das atitudes não pensadas da gente, porque a tempestade ela vai vir, querido, ela vai vir de alguma maneira, ela vai chegar, né? E muitas das vezes a gente não está prestando atenção nos sinais, como o pastor disse, que né, a tempestade ela dá sinal que ela vai vir, né? O tempo vai escurecer, vai ficar diferente o ar, mas muitas das vezes, né, espiritualmente falando, a gente não presta atenção nesses sinais, porque a vontade da gente de fazer algo é muito maior. Então quando Jesus ele fala para aquela multidão, né, principalmente para os seus discípulos, nós vamos passar para o outro lado, eles imediatamente colocou Jesus no barco. Só que a hora que veio a tempestade, eles tentaram sozinho, até mesmo os discípulos que estavam com Jesus no barco, eles tentaram sozinho resolver a situação. E sozinho a gente não consegue. Observe que aqueles homens eram pescadores. Eu imagino que eles lutaram muito para tentar tirar a água de dentro daquele barco, mas eles não conseguiram, até o ponto deles ir lá e ver Jesus dormindo, né? E se apavoraram com aquela situação. Eles olham para Jesus, como o pastor leu ali, e diz: o senhor não se importa que nós estamos oferecendo, mas Jesus estava no barco deles, né? E junto com eles tinha uma grande multidão em outros barcos olhando. Só que é interessante que você não vê essas outras pessoas, você não vê eles murmurando e falando, somente os discípulos vai lá questionar Jesus. E às vezes a gente vai para fazer algo pela nossa própria vontade e depois a gente ainda quer questionar Jesus. Ué, Jesus, o senhor não está vendo? Não foi o senhor quem me mandou ir, né? Isso e aquilo, mas querido, nós temos que analisar. Nós estamos com ele dentro do barco? Porque se nós estivermos com ele dentro do barco, nós não precisamos temer. Como ele mesmo disse aqui, na minha Bíblia diz, homem de poucas fé, por que vocês temem? O que vocês estão temendo? Jesus estava querendo dizer, eu estou aqui com vocês. Então, se Jesus está conosco, a tempestade vai se levantar, mas a vitória vai ser certa, querido. Ao findar dessa tempestade, vai ter vitória para as nossas vidas, pastor. Aconteceu algo muito perigoso aqui nessa mudança de posição. Todos nós precisamos mudar, irmão. Todos nós precisamos sair do comodismo que às vezes a gente se encontra, né? Tem pessoas que elas ficam anos na mesma posição e elas não mudam. E quando eu falo, não é mudar de casa, é mudar o comportamento, é mudar muitas das vezes a atitude, mudar a visão. Porque às vezes você pode mudar de local, mas não muda a visão, não muda a mentalidade. Entendeu? Tem pessoas que a gente pregou semana passada, né, falando um pouco sobre isso, onde as pessoas se questionam a si mesmas, se colocam como pobre, como coitado, e às vezes a pessoa não é um pobre, não é um coitado, ela é uma boa pessoa, ela tem um bom emprego, tem uma boa posição, mas a situação que ela está enfrentando, ela se coloca lá embaixo, entendeu? Por quê? Porque ela não mediu, ela não calculou que ela estava entrando dentro de uma embarcação, que ela ia fazer um translado. Nesse translado ela podia pegar uma tempestade. Quem está comigo nessa tempestade? Minha esposa está comigo? Meus filhos estão comigo? Ou eu estou sozinho? Jesus está comigo nessa tempestade? Então você precisa estar atento a esses detalhes. Então às vezes há muitas mudanças e pouca presença de Deus. Há muitas vontades próprias sem a própria vontade de Deus. Então aí a gente muitas das vezes acaba perecendo, né? Você observa que a água começou a entrar. Como disse a pastora, eu imagino, quando você vê uma pessoa em dificuldade, todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer tirar a pessoa do fundo do poço. Mas a pessoa só sai do fundo do poço se ela quiser. Se ela também se esforçar. Porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de cura, Deus é. Agora você observa que o que faltava naquele homem, naqueles discípulos? Fé. Jesus fez o seu trabalho e disse, homens de pouca fé. Então, às vezes, a gente vai para o fundo do poço, a gente enfrenta algumas situações pela nossa falta de fé também. Né? E a nossa fé ela também é provada. Então nós observamos aqui que são perigos. Nas nossas trajetórias, nas nossas mudanças, nós estamos sujeitos a perigos na caminhada. Nós estamos sujeitos a sermos muitas das vezes surpreendidos. E essas coisas que surgem não pode muitas das vezes nos abater e nos tirar da presença do Senhor. Então a tempestade ela vai surgir, vai. Eu me lembro quando foi o profeta Elias que disse para o seu servo, né, Geazi, olhar subiram no monte para orar, e ele pediu para que o seu servo fosse olhar se vinha vindo alguma coisa do céu. E ele disse, não vejo movimento nenhum. Elias pediu, melhor dizendo. E aí a Bíblia diz que Elias continuou orando, né? Eliseu continuou orando,
Não é Elias que... Elias continuou orando. Estou fazendo confusão aqui. O moço do moço... Elias era o moço puro. O moço puro. E ele foi olhar e não via nada, e continuou orando, e Elias continuou orando, e ele foi orar. De repente eu vejo uma pequena nuvem vindo. O que era? Uma tempestade, porque o Senhor havia feito uma promessa que ia chover. Então nada chega repentinamente, irmão. A gente consegue observar, a gente consegue enxergar, e se a gente não reagir diante das situações, você está com um problema financeiro, você não vai reagir? Você está vendo que a tua fé está fraca, tem campanha na igreja, você não vai ir para a campanha? Então o que eu estou chamando a sua atenção? Que quando a tempestade ela surge, ela começa antes dela surgir trazer sinais. E eu preciso me ater a esses sinais para eu poder saber reagir. Porque foi o que Jesus disse para eles: homens de pequena fé, por que vocês não oraram? Cadê a ação de vocês? Cadê a atitude de vocês? Então, muitas das vezes a gente corre para alguém que tem mais fé do que a gente corre no fulano, no beltrano, para ver se eles podem nos ajudar em oração. E não é errado pedir oração. O errado é a gente não agir no meio da tempestade. Verdade, pastor. E esse barco a gente pode colocar como a nossa vida, né? Jesus, ele nos chama para um grande ministério. O ministério que eu estou dizendo não é só um ministério pastoral, evangelista ou profético. Não, eu estou dizendo o ministério da nossa vida, né? Porque nós nascemos com uma missão. Todos nós nascemos com uma missão. E esse barco, eu costumo colocar ele como a minha vida. E outras pessoas vão estar olhando para esse barco, né? Esse barco, ele está caminhando no meio do mar, que é o mundo, né? E as tempestades vai levantar. E aqueles outros barquinhos que estavam ali acompanhando Jesus, eu costumo dizer que é o mundo, é as pessoas, é os nossos vizinhos, é os nossos parentes, é as pessoas que nos olham para ver a nossa reação quando a tempestade vai se levantar, né? Então, querido, nós não podemos ficar sossegados. Nós temos que saber que se Jesus está ali conosco, vai levantar a tempestade, mas a gente vai vencer. E temos que olhar para as outras pessoas que estão olhando para nós e queremos saber como é que nós vamos agir agora, no meio de toda essa turbulência, dessa tempestade. Então nós temos que observar a nossa vida, estar sempre atento. Qual é a nossa reação? Se estamos colocando Jesus na frente de tudo, se estamos colocando Jesus está indo conosco, não precisamos temer. A tempestade vai vir, ela vai passar. E é interessante que depois de uma grande tempestade, você pode observar, nasce um céu lindo, um sol maravilhoso, limpinho, coisa maravilhosa. Então nós temos que entender que na frente de toda tempestade, aleluia, tem um dia que vai brilhar maravilhosamente na nossa vida. Então não precisamos temer, não precisamos nos apavorar, não precisamos questionar Deus como muitas pessoas têm questionado. Temos que saber que tudo está no controle de Deus. Ainda que Ele não fale com você, porque Jesus estava dormindo na polpa do barco. Isso significa o quê? Significa aquela tempestade que nós passamos e a gente quer muito que Jesus fale conosco, né? Mas Jesus, ele se silencia. Mas ele está ali, nós temos certeza que ele está ali. A gente só não está conseguindo ouvir a voz dele, mas nós sabemos que ele está ali. E no momento que nós vamos precisar, ele vai nos socorrer. Então é isso que nós temos que ter certeza. É essa certeza que tem que morar dentro do nosso coração. Que Jesus está conosco, mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando por mim e por você, querido. Não precisamos nos apavorar, não precisamos nos ficar sem saber o que fazer. Deixamos que o nosso Senhor, Ele nos conduz nessa grande tempestade, nesse grande chamado que é a nossa vida aqui na terra. O mar está indo, o barquinho está indo. Vai chegar uma hora que esse barquinho vai chegar do outro lado. Mas como é que nós vamos chegar do outro lado? Firme e forte? Ou será que quando Jesus chegar, como Ele mesmo diz, porventura acharei fé na terra? Aleluia. Será que Ele vai achar fé em mim, em você? Então é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Amados, entenda uma coisa: o que para você às vezes é uma tempestade, para o Senhor não é. Verdade. Está entendendo? Às vezes a gente lida com pessoas, a gente conversa com as pessoas, a gente observa que tem muitas pessoas que elas só acordam quando acontece uma tragédia, quando entra uma coisa que só Deus para ter, como diz o outro, misericórdia. E as pessoas usam a palavra misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Mas, a bem da verdade, o que para a gente, às vezes, é uma tempestade, para o Senhor não é. Porque os discípulos, no verso 38, disseram: o Senhor não se importa conosco, Senhor? Parece que o Senhor não está olhando. E não é. É que cada um tem uma fé.
né? Talvez a sua fé não seja a minha fé, talvez a luta que você está passando não é uma luta que me assuste, que me assombre. A sua luta, a luta que o seu filho está passando, talvez não é uma luta que vai te assustar, que vai te atemorizar. Então, cada um tem uma maneira de ver. Agora, o que nós precisamos ter no meio de toda essa batalha é fé. É fé para vencer, é fé para caminhar com o Senhor, é fé para ter Jesus no nosso barco todos os dias. Então você observa que são circunstâncias que surgem e que são atitudes diferentes. Outra coisa importante, a minha reação, a minha mudança vai refletir nas pessoas que estão atrás de mim. O que eu posso fazer para mudar isso pode fazer com que muitas pessoas atrás de mim sofram. Por quê? Porque se os discípulos tivessem orado antes, se tivessem clamado antes, a tempestade teria acabado. E os que estavam atrás não teriam sofrido tanto. Mas a Bíblia diz que eles despertaram Jesus. Jesus orou, o mar se acalmou, a tempestade cessou, para evitar também o distúrbio, ou muitas das vezes a destruição dos outros barcos. Então o que eu aprendo aqui? Aquele que está indo à frente, ou aquele o pai de família, a mãe de família, é que tem que ser o exemplo. Amém? Não adianta você falar para o seu filho ir para a igreja, para a sua nora ir para a igreja, fulano tem que ir para a igreja, mas às vezes eu mesmo não tomo essa atitude de ir para a igreja, eu mesmo não tomo essa atitude de buscar o Senhor. Vai para a igreja para Deus mudar a tua vida, fulano você tem que ir para a igreja, e a gente fica jogando aquelas pedrinhas para ver se desperta a pessoa, quando que no fundo é nós que precisamos despertar. Quem precisava despertar no meio dessa tempestade aqui eram os seus discípulos, quem precisava realmente usar a fé eram os seus discípulos. Então, entenda uma coisa, Jesus sempre tem que estar junto conosco, Ele anda conosco, Ele está conosco, a Bíblia diz todos os dias, mas a ação, o movimento, as situações que vão surgir, é nós que precisamos reagir para cada uma delas, pastor. Com certeza, quando nós construímos a nossa casa na rocha, a tempestade pode vir, ela não vai abalar. Aleluia. Mas o problema é que muito tem construído a casa na areia, né? E a areia, você sabe que ela anda, ela se movimenta. E quando a tempestade vir, ela vai se movimentar, a casa vai cair. E quantas pessoas têm construído a sua casa? Casa, eu estou dizendo de família, de ministério, de vida espiritual. Ao invés de construir na rocha, que é Jesus, tem construído na areia, tem construído de qualquer maneira, usado materiais que não é material que vai segurar, que vai sustentar, né? Então tudo isso nós temos que observar. Temos construído no quê? Aonde nós temos colocado a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado com Deus, a nossa fé? Aonde que nós estamos colocando ela? Ela está sendo alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular, ou nós estamos construindo simplesmente na areia? Quando a onda vier, querido, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada. E aí é o perigo, né? De muitas das vezes nós estamos fazendo isso. Então a tempestade ela vai chegar, mas eu e você temos que estar firmes, sempre tendo uma construção sólida, uma construção edificante, uma construção onde outras pessoas vai querer buscar abrigo em mim e você, né? Porque eu imagino aqueles barquinhos que estavam atrás do barco dos discípulos, olhando aquele barco dos discípulos ser jogado de um lado para o outro. Talvez eles pensavam, e agora, o que vai acontecer? Mas eles sabiam que Jesus estava lá, eles sabiam que Jesus tinha entrado naquele barco, então eles estavam esperando algo acontecer naquele barco. Não é diferente comigo e com você, o mundo olha para nós esperando algo acontecer quando a tempestade vem. Como é que vai ser agora? Como que vai acontecer? Onde vai acontecer o milagre? Mas vai depender de onde nós estamos construindo e edificando a nossa fé ou a nossa casa, pastor. E nessa embarcação ninguém pode morrer, irmão, ninguém pode se perder. Você lembra quando a Bíblia diz que Paulo, né, estava em viagem para Roma e houve uma ventania e os marinheiros daquela embarcação tiveram medo, temor de se perderem, de morrerem, e Paulo diz aqui: nenhuma alma vai se perder. Então a gente tem que ter dentro do nosso coração e dentro da nossa vida espiritual uma visão que as tempestades elas surgem. Quando Noé enfrentou 40 dias de chuva, ele não deixou, talvez, que nenhum daqueles animais morresse. Eram 40 dias só. No entanto, que ele abasteceu a arca, colocou os animais lá dentro, ele entendeu o tempo que era para ele ficar ali. Mas ele entendeu que, acabou a tempestade, eu tenho que sair para fora, eu tenho que ver. E aí ele usa, né, um corvo, ele usa uma pomba que você conhece a história, solta para ver se as águas baixaram. Então, o que eu aprendo aqui, queridos? O que eu entendo aqui? Alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que sair para fora, alguém tem que ver como é que as coisas estão, alguém tem que olhar como é que está a fé das pessoas dentro de casa, e nós somos o exemplo, você é esse exemplo. Então,
Às vezes a gente tem o hábito de colocar muita culpa no diabo. O diabo faz isso, o diabo matou, destruiu a fé da minha família, destruiu a fé do meu filho. Mas vem cá, o que eu, como servo de Deus, como serva de Deus, estou fazendo dentro de casa? Qual é a minha posição de sacerdote dentro de casa? É muito fácil, às vezes, eu colocar a culpa no diabo. O casamento do fulano foi destruído porque o diabo levantou uma vagabunda lá. Mas e qual é a minha posição como servo de Deus? Qual é a tua posição como servo de Deus na oração? Amém? Então, queridos, o que está faltando em nós hoje é reação diante das tempestades. Você ouviu rumores, você ouviu barulho, vai orar, vai buscar a Deus, vai colocar a tua vida no altar, vai buscar a presença do Senhor. Às vezes a gente quer ver o mover de Deus, é muito lindo ver o mover de Deus, eu também gosto de ver o mover de Deus, mas o maior mover de Deus tem que ser dentro da minha casa, no meio da minha família. Na igreja eu cultuo a Deus, na igreja eu adoro a Deus, mas o mover e o agir de Deus eu quero ver dentro da minha casa. E é isso que às vezes está faltando na vida de muitas pessoas. É porque, na realidade, o ser humano, eles aprenderam, né? E eles têm consigo que a igreja é lugar de buscar bênção. E, na realidade, a igreja não é lugar de buscar bênção. Na igreja é lugar da gente agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas dentro do nosso barquinho, né? Dentro da nossa casa, no meio da nossa vida. Aí nós recebemos as bênçãos ali, vencemos as tempestades ali, aí nós vamos para a igreja para agradecer a Deus, para oferecer algo para Deus, mas muitas das vezes a gente vai para a igreja para receber algo de Deus, né? Muitas pessoas fazem, estou indo para a igreja para receber algo de Deus. Não, você está indo lá para dar algo para Deus, algo que Deus já fez na tua vida, porque se Jesus está no teu barco, você já vai começar a buscar Ele na tua casa, como o pastor disse, né? A direção de tudo está onde? Está nas suas mãos, né? A direção de tudo está nas suas mãos. É a nossa obrigação de estar sempre atento, alerta, em sentinela, né? Para ver onde o vento vai se levantar, colocar o nosso joelho no chão e clamar, colocar a nossa boca no pó e clamar, não só pela nossa casa, pela nossa família, mas num todo, no geral. Amém. Deus está querendo algo mais de mim e de você, né? E muitas das vezes a gente faz igual esses discípulos aqui. Ao invés de nós tomarmos atitude, nós temos correndo atrás das pessoas, né? Corremos atrás de um pastor, é errado? Não, não é errado. Mas nós corremos atrás de um pastor, de um profeta. Eu vou lá porque a irmã vai falar comigo. Ei, peraí, não é hora de você ir lá no teu líder, é hora de você usar a sua fé. Porque se os discípulos tivessem usado a fé, tivessem usado aquilo que eles viram Jesus fazendo o tempo todo, você pode ter certeza, eles não precisavam ter ido lá incomodar o mestre, porque eles sabiam que o mestre estava ali. E o mestre não ia deixar eles perecer de maneira alguma. O mestre só estava observando até onde ia a fé deles. Assim comigo, com você. Deus só permite as coisas acontecerem na nossa vida para ver até onde vai a nossa fé, até onde nós temos edificado, até onde nós conseguimos caminhar com a nossa fé. E como o pastor disse, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aí tem pessoas que nunca ouvem a palavra do Senhor e quer vencer as tempestades. Não vai vencer, querido. Nós temos que vencer a tempestade com Jesus, ouvindo a palavra dele e com ele dentro do nosso barco. O Salmo de número 42, o salmista Davi diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Esse tem que ser o desejo da nossa alma, de estar sempre buscando a Deus. Amém? Ele nunca nos deixa só. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor sempre está conosco. As pessoas que se acham sozinhas é porque elas já estão distantes de Deus há muito tempo. Então aí ela se sente sozinha. Eu estou sozinho nessa batalha. Parece que eu estou orando sozinho. Não é. Há um exército de homens, de mulheres de Deus orando, tudo. Mas nós precisamos, às vezes, entender aonde a gente está. Amém, irmãos? É como um peixe. Se você pegar um peixe e tirar ele de dentro, tem um peixinho, o Whindersson tem uns peixinhos aqui, e você tirar eles de dentro do aquário, eles vão morrer. Por quê? Porque o que mantém eles vivos é a água. Entendeu? É o que mantém eles ali. Tira eles de dentro da água para você ver, vai morrer. A pessoa, o cristão, a partir do momento que ele saiu da presença de Deus, a partir do momento que ele se afasta da presença de Deus, é como um peixe sem água, ele vai morrer. Então você precisa entender isso na tua vida. As tempestades surgem, as dificuldades surgem, mas se eu estiver no centro da vontade de Deus, se eu tiver água, aleluia, se eu tiver a presença do Espírito Santo de Deus, se eu tiver a palavra de Deus na minha vida, eu sou mais do que vencedor na presença do Senhor. Então você agrega pessoas na tua vida. As pessoas vão te procurar não porque você é melhor, porque você tem algo de Deus na sua vida. Amém? Mas é o contrário. Então você observa aqui que os discípulos, eles tinham a presença de Deus ali com eles, de Jesus tinham. Mas Jesus queria ver agora o exercício da fé de cada um. E é isso que o Senhor está mostrando para nós nesses últimos dias. Cada um está exercitando a sua fé, cada um está orando, está fazendo o seu papel.
está fazendo a sua parte, entendeu? Por quê? Porque nós estamos vendo aí a pandemia, como eu sempre disse no começo, né? Isso aí vai passar, mas e quando chegar no final de tudo isso daí, será que restou alguma coisa? Vamos sair do outro lado, né? Como é que você vai sair do outro lado? O que sobrou de você? Você olhar assim e falar, meu Deus, o que sobrou de mim? Quem que eu era? O que eu fazia? Meus filhos? Meu esposo? Né? Então, querido, que nessa noite essa palavra venha te despertar, amém? Venha te levantar e aumentar a sua fé, mexer com você. Levante, se movimente no meio dessa embarcação, né? Se movimente no meio da sua vida cotidiana e busque mais a presença do Senhor. Muitos talvez vai passar do outro lado, né, dessa tempestade que nós estamos vivendo, que é a pandemia, e não se movimentou, né? Não usou a fé, não cresceu, e aí vai olhar para trás e vai ver, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o esposo, né? O mundão aí fora. E nós temos que nos despertar, querido. Temos que estar despertados sempre com Jesus na nossa vida, né? Como o pastor disse, o peixe ele precisa da água, ele foi criado para água, ele precisa da água, sem a água ele morre, né? A árvore, Deus olhou para ela e disse, haja árvore, ela teve ali, né? Ela brotou da terra e ela precisa da terra para continuar sobrevivendo, sem a terra ela morre, né? Os pássaros, ele precisa do espaço para sobreviver, né? Senão eles também morrem. E o ser humano que Deus colocou a sua própria mão e fez, muitas das vezes eles acham que eles não precisam de Deus para sobreviver. E Deus, querido, é o nosso fôlego de vida. Jesus é a nossa vida. Se nós não tivermos Ele, não vale a pena, né? É como viver inutilmente nessa terra. É uma árvore que não presta para mais nada, né? A não ser arrancada e jogada, ser queimada. Como a própria palavra do Senhor diz, né? Que a árvore que não dá fruto, ela é cortada, lançada no fogo. Então nós não podemos viver sem Deus e nós não podemos deixar de dar fruto. Seja na tempestade, seja na pandemia, seja onde for, nós temos que continuar nos movimentando pela fé, porque é só ela que vai nos levar em direção ao Senhor. É só a nossa fé que vai nos levar a colocar Ele dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa convivência, e saber que quando nós precisarmos, Ele sempre vai estar ali para nos socorrer. Eu vou te dar um exemplo claro. Por que muitas pessoas elas se destroem? E elas se destroem com suas próprias palavras, né? O Whindersson tem aqui esse aquáriozinho dele aqui, e tinha alguns peixinhos aqui, e ele limpa toda semana. Por quê? Porque são alguns peixes, e se eles sujam o aquário, e se você não limpar o aquário, eles acabam se infectando com a própria sujeira que eles mesmos geram. E eles acabam morrendo. E alguns morreram. Mas foi falta de limpeza? Não. É porque eles sujaram além daquilo que eles mesmos tinham. Então, o que acontece? Você se mata com as suas próprias palavras. Entendeu? Então, tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com o que você profetiza. Porque senão você pode morrer dentro do seu próprio barco com as suas próprias palavras. Mas nessa noite, receba de Deus essa palavra sobre a tua vida, mude seu posicionamento e se achegue mais para perto do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos mandar um alô aqui para nós encerrarmos. Amém? Estarmos aqui orando pelos amados em nome de Jesus. Está aí ligadinho conosco. Que Deus Glória abençoe a o Deus. Montatal, irmã Luzia Lopes, a paz do Senhor. Deus abençoe você, Aleluia. meu querido Marcolino, paz do Senhor, meu irmão Marcolino, irmã Daniele. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A Leila Oliveira estava aqui ligadinha conosco, a Vilma também aí ligadinha conosco. Que Deus abençoe vocês, querido, grandemente. Vai nosso abraço e uma palavra de que Deus possa abençoar grandemente o seu lar, te fortalecer em nome de Jesus. Essa palavra venha para a sua vida, nós pregamos ela para a sua vida e também para a nossa vida, para mostrar para mim e para você que Jesus ele sempre está conosco, querido. Agora, as tempestades elas vão surgir, vão aparecer, e nós precisamos ter fé para exercitar a nossa fé, para dizer não na hora que tem que dizer não, para dizer sim na hora que tem que dizer sim, e para dizer Deus, seja feita a tua vontade. Porque às vezes há muitas pessoas que falam de si mesmo, né, de palavras, Deus está mandando eu falar, mas às vezes é coisa de si mesmo, porque está querendo falar para uma pessoa. Não, eu estou falando aqui para você que o que Jesus queria daqueles discípulos era a fé deles, não era a palavra simplesmente. E o que Deus ele quer de nós é isso, fé. A fé, ela move montanhas, diz a palavra do Senhor. Então, exercite a sua fé nessa noite em nome de Jesus. A irmã Luzia Mulari também está aqui ligadinha conosco. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã. E lembrando vocês, amanhã a nossa campanha, né, o justo viverá pela fé.
Não se esqueça, convido todas as irmãs para estar ali, para a gente fazer um grande culto na Glória a presença do Deus. Senhor. Amados, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós somos gratos ao Senhor. Que o Senhor jamais, ó Deus, permita que nós venhamos perder a fé, a esperança, meu Pai, e a confiança no Teu santo e bendito nome. O Senhor é aquele que tem estado conosco, temos visto os milagres, as maravilhas do Senhor, e eu peço que o Senhor nessa noite venha despertar o coração da Tua igreja, o coração do Teu povo, que nós possamos nos movimentar em busca da Tua presença, em busca do Teu Espírito, que o Senhor nessa noite possa estar curando pessoas, libertando pessoas, ó Pai. É o que nós oramos e declaramos, ó Pai, a Tua bênção para a glória do Teu nome, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, a pastora tem a palavra final? Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Como eu sempre digo, que a presença do Espírito Santo invada teu lar, trazendo paz, alegria, gozo. Aleluia. E abrindo porta que está fechada, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que você tenha um resto de semana abençoado e que você esteja aí fortalecido na fé em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Queridos, Deus os abençoe e até amanhã à noite na presença do Senhor. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.